começar a ler o que está escrito aqui, tá? Que é a letra manuscrita, então diz aqui. Senhoril de Rondán, que é o nome, e depois fala Vindima Selecionada, e aí fala Bodegas Sáenz de Santa Maria. Leva o meu nome não, meu sobrenome. A louca. Aí depois, Gran Reserva 2008. A gente já vai entrar nessa questão de reserva, de Gran Reserva, por isso que eu quis trazer esse rótulo, porque eu vi que vocês tinham essas dúvidas aí quanto a reserva e Gran Reserva. E este daqui, ele diz o seguinte, que dessa tiragem são 7.800 garrafas. E aqui tem um carimbo, conseguem ver? Olha aqui, ó, em azulzinho, que diz garrafa 0112, ou seja, vinho de garrafa numerada. Se vocês me acompanham ali no meu Instagram já há algum tempo, que eu sempre falo nos stories sobre vinho de garrafa numerada e o que é isso, né? Por que um vinho, qual que é o diferencial de vinho de garrafa numerada? Justamente desde lá da colheita, ele é um vinho que ele está sendo pensado para que seja esse vinho, tá? Desde lá da colheita, o enólogo está, digamos, colhendo aquelas uvas para fazer, digamos, este exemplar. Então, ele tem todo um cuidado desde lá do cultivo, né? E depois todo o processo aqui de vinificação dele, todo o processo de produção, digamos, ele tem um cuidado a mais, ele não é feito assim em alta demanda. Tanto que ele posiciona aqui, né, quantas garrafas que tem. Então, todo vinho de garrafa numerada, quando tem o númerozinho, né, ele tem que te informar quantas garrafas que são dele. Então, ele planejou aqui fazer 7.800 garrafas, né, dessa tiragem, essa daqui é a 112. Tá? 0102 é a garrafa 112. Então, ou seja, ele tem todo um cuidado aqui a mais, ele tem todo um quê a mais. E também alguns produtores, tá, que digamos é o correto nesse tipo de caso aqui, por exemplo, se você comprou, né, essa garrafa lá diretamente no produtor, como foi meu caso, esse daqui eu adquiri mesmo lá. E aí, vamos supor que eu vou abrir e a rolha está estragada, não tá legal, porque muitas vezes pode ter fungo, né, na própria cortiça, pode estar estragada por algum motivo, sei lá, entrou aqui o lacre estava danificado, enfim, algum problema com o vinho, eu posso entrar em contato e falar, olha, a garrafa número tal, não estava bem por esse motivo e esse. Aí, teoricamente, né, numa questão ética e moral, eles teriam que te dar uma garrafa de volta. Eu nunca fiz isso, mas conheço gente que já fez e deu certo. Enfim, mas aí você tem que apresentar, realmente, tirar foto, sei lá. Não sei como funciona. Mas a gente não compra um vinho pensando que vai dar errado, até porque isso é muito raro de acontecer, tá, gente? Mas esse teor, assim, esse charme de ter uma garrafa numerada é porque ele realmente, tipo, é uma edição especial. É uma edição onde o enólogo fez ali pensando justamente nesse vinho. Eu acho muito bacana, tá? Repetir o nome desses vinhos. Esse daqui é o Senhoril de Rondán. Depois sabe o que eu vou fazer? Depois, quando a gente encerrar a live, eu vou tirar foto dessas duas garrafas e coloco nos meus stories do Instagram e vocês podem dar print, certo? E aí, ele tem aqui toda uma descrição, né? Ele conta, na verdade, aqui a história da adega, tá? Que também tá aqui em espanhol, ele tá com uma letrinha aqui que eu confesso para vocês que eu acho um charme, ela meio manuscrita assim, mas é meio difícil de ler. Mas enfim. E aí ele informa, né? Gran Reserva 2018 e 13,5 de teor alcoólico. Também é relativamente jovem. E já por ser um Gran Reserva com este teor alcoólico, também é um vinho para potencial de guarda grande. Então, essa questão de saber, como é que eu vou saber quando eu posso guardar, né, bastante tempo aí um vinho? É mesmo vocês terem essa sensibilidade do tempo de envelhecimento, tá? Com safra, com peso de garrafa, com até com terroir, por exemplo, o vinho de Rioja. Esses vinhos espanhóis aí, no geral, eles têm muita estrutura, assim como o italiano que eu trouxe aqui também, os vinhos da região da Toscana, porque o próprio terroir proporciona isso. E em questão aqui da uva, tá? Em questão aqui da uva, ele é tempranilho. Tá? Esse daqui é o que é a rainha também da Espanha. Esse daqui é um tempranilho.
ele fala que vindimia selecionada. Ele não informa no rótulo qual que é a uva. Mas como eu tive lá, né, na produção mesmo, visitando, falando lá com eles, ele me falou que predomina a Tempranillo. Depois eles fazem algum blend ali com alguma outra para dar uma composição, pode ter ganache na composição, mas o produtor ele ressalta que a predominância aqui deste vinho é Tempranillo. Porque muitas vezes os produtores eles podem fazer isso, né? Aqui em Portugal tem muito essa questão de vinho de vinhas velhas, que daí eles não especificam, no Douro tem bastante, Alentejo também, que aí eles não especificam quais são as uvas, são vinhas velhas, enfim. Ou seja, são vinhas daquela região ali, as vinhas mais provenientes daquela região. Nesse caso aqui, eu sei que a predominância maior é Tempranillo. E já aproveitando, né, falando da Tempranillo, que também é queridíssima aí da Espanha, ela é uma uva autóctone espanhola, tá? Lembram que as uvas autóctones, ou seja, ela surgiu naquela região e ela se dá muito bem naquela região. Então, ela é proveniente aí da Espanha. Por isso que eu quis variar também, trazendo esses estilos de vinho hoje, porque como só falamos ali antes de duas uvas francesas, que foi a Pinot Noir e a Chardonnay, hoje eu quis trazer uma uva italiana, que é a Sangiovese, e quis trazer uma uva espanhola, que é a Tempranillo, que eu gosto bastante, porque também faz vinhos aí com uma característica muito bacana também, que pede aí praticamente harmonização, e quando é um Gran Reserva, que a gente já vai entrar nesse tema, né, por que é um Gran Reserva, ela tem uma evolução muito bacana também para carnes, para massa, gente, vinho tinto pede isso, né, e ele tem um tanino aqui bacana também, com uma acidez equilibrada, são vinhos aí muito interessantes. E o bacana, porque assim, a Tempranillo, como ela surgiu na Espanha, né, o berço da Tempranillo é em Rioja, tá? Digamos, é onde ela nasceu, é na região da Rioja, que é essa região aqui deste vinho. Porque, por exemplo, na Catalunha, que também é uma outra região vitivinícola espanhola, Catalunha, ela recebe o nome de Uva de Lebre, tá? É a mesma uva, mas ela recebe este nome. Tem uma outra região que fica próxima até de Portugal, que faz praticamente quase fronteira ali com Portugal, né? Que Espanha e Portugal estão juntinhos, que se chama Toro. E aí ela leva o nome de Tinta de Toro, tá? Também é a mesma uva. Então, percebam que dentro da Espanha, digamos, a Tempranillo, ela pode ganhar esses outros nomes, tá? E, por exemplo, em Ribera del Duero, que é também uma das regiões principais aí de vinhos espanhóis, ela ganha o nome de Tinto del País. Então, e é a mesma uva. E também sendo a mesma uva, a Tempranillo, aqui em Portugal, ela é chamada de aragonês. Já ouviram falar da aragonês? Vocês que gostam aí de vinhos português, a aragonês, aqui em Portugal, é a mesma Tempranillo. Só que, lógico, é cultivada aqui, né, nos solos daqui. E no Douro, ela ganha o nome de Tinta Roriz. E também, se vocês gostam aí de vinhos portugueses, já podem ter visto, às vezes, porque os vinhos do Douro geralmente tem um blend, aí tem uma composição aí de uvas variadas, né? E às vezes tem Tinta Roriz, é a mesma coisa aqui que a Tempranillo.